Irmãos, vamos abrir em Colossenses capítulo 2, verso 18 e 19. Colossenses capítulo 2, verso 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Maravilhoso Pai, te damos graças, ó Senhor, por mais esta oportunidade em que estamos aqui reunidos. Obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Toque em nós, ó Pai, revelando mais e mais da pessoa bendita de Cristo Jesus. Leva-nos, ó Pai, aos Teus pés, para ouvir a Tua voz, para que por meio da Tua palavra, o Teu amado Filho Jesus Cristo seja assim em tudo glorificado. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, ó Pai, e Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto que Paulo escreve aos Colossenses, ele é muito importante para todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Ele nada nos diz, em outras palavras, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Que ninguém julgue uns aos outros, pretextando humildade, como se fosse uma falsa humildade e culto dos anjos. Enfatuado, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Esta palavra enfatuado que ele escreve aqui, nos leva de uma realidade de um conhecimento inchado na nossa cabeça, sem motivo algum na nossa mente carnal. E existe uma diferença muito grande entre o versículo 19 e o 18. Uma diferença muito grande. Porque isso que Paulo escreve aos Colossenses, nós precisamos lembrar, e bem claro aos irmãos, que ele escreve isso para a igreja. Se você lê a carta aos Colossenses, no começo ele diz aos santos amados da igreja de Cristo. Ele está escrevendo. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos, que existe uma diferença muito grande nesta realidade do verso 18 e na realidade do verso 19. Que mostra para nós uma realidade completamente diferente. Ele diz para que nós não podemos ser árbitro contra vós outros. Não temos essa autoridade para julgar uns aos outros. E muito menos ter uma falsa humildade. E olhando essa realidade de culto de anjos, baseando-se em visões. Agora, o mais importante, irmãos, é o que ele diz aqui, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Em Efésios, irmãos, na carta aos Efésios, nós fomos levados a uma posição elevada. A carta aos Efésios diz que nós fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A carta aos Efésios e aos Colossenses, elas são praticamente idênticas. É necessário que nós leiamos uma a outra e colocamos uma a outra ao lado. Porque, segundo alguns estudiosos, elas foram escritas ao mesmo tempo. A carta aos Efésios e aos Colossenses. Então, o que Paulo descreve aqui, no verso 18, ele mostra para nós que existe dois tipos de irmãos. O primeiro
é aqueles que estão inchados por sua própria mente carnal. E o segundo, ele diz no verso 19, é o que estão ligados à cabeça. Esta é a diferença. Então, como eu disse para os irmãos, lembrando que ele escreveu isso aos cristãos, aos santos que estavam em Colossos, precisamos compreender que ele estava chamando a atenção daqueles irmãos que tinham esta posição. Julgavam os outros, se colocavam numa falsa humildade, questionando ali culto de anjos, baseando-se em visões. Agora, o que ele chama a atenção é que pela sua própria mente carnal, eles estavam inchados de conhecimento. Eles tinham tido revelação do Senhor. O Senhor tinha usado o apóstolo Paulo para levar a palavra a eles. E Paulo escreve com tanto amor, irmãos, dizendo estas palavras a esses irmãos. Porque se fique bem claro para nós, ele está dizendo para nós que existe dois tipos de irmãos. Esses que têm um conhecimento na sua própria mente, um conhecimento inchado. Mas, pelo outro lado, aqueles que estão ligados à cabeça. Como diz aqui, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então nós temos aqui uma regra maravilhosa para nós. Que só nós podemos crescer quando estamos ligados ao cabeça. Esta é a regra fundamental que Paulo escreve aqui para nós. Mas precisamos compreender, amados irmãos, que estar ligado ao Senhor é se submeter ao Senhor. Nós não podemos estar ligados ao Senhor e tentando fazer as nossas vontades. Isso não mostra que nós estamos ligados a Ele. É difícil nós vermos um corpo andando sem cabeça. É difícil. Se um corpo não tiver uma cabeça, ele não anda. Agora, como nós, que fomos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, fazemos parte da noiva, queremos andar sem estar ligados a este cabeça. É isso que Paulo está chamando a atenção desses irmãos. Que ali na igreja, em Colossos, tinha alguns irmãos que não andavam adequadamente diante do Senhor. Tinham aqui essa realidade do verso 18, um conhecimento na cabeça, inchados de conhecimento, mas não tendo vida, não manifestando vida. Nós precisamos, por um outro lado, irmão, que a nossa cabeça seja iluminada, sim, mas que os nossos corações sejam cheios do fogo do Espírito Santo. Isso nós precisamos. Agora, digo também aos irmãos, que o conhecimento sem a revelação, ele não serve para nada. Se nós aqui estudarmos, se eu e você nos dedicarmos diante da palavra, estudarmos, e entendermos diante do Senhor, e enchermos nossa cabeça de conhecimento, sem Ele nos revelar os seus desígnios e os propósitos dEle para nós não vamos entender para que serve estarmos ligados a este cabeça. Quando você olha para o capítulo 4 de Efésios, ele mostra para nós as responsabilidades que nós temos diante do corpo de Cristo. Ali ele mostra para nós que nós temos que ter responsabilidade com o chamado nosso, com a nossa vocação. E ali ele mostra que cada um tem uma participação nesse corpo. No capítulo 4 de Efésios, ele nos mostra. Agora, se vocês lembraram, irmão, quando o Senhor se dirigiu àquela figueira, querendo achar um fruto nela, os irmãos lembram ali, de Marcos capítulo 11, verso 13? O Senhor se dirigiu, ele estava saindo de Betânia, e ele se dirigiu até a figueira. Ele viu que ela estava cheia de folhas, e procurou se nela encontrasse algum fruto. Mas o detalhe que diz a palavra é que não era tempo da figueira dar fruto. Mas o que o Senhor procurou ali
Nós precisamos entender, irmãos, que toda a figueira que estava carregada de folhas, ela tinha que ter pelo menos frutos verdes. E essa figueira não tinha nada. Então, o que é este fruto, irmãos, que o Senhor procura em nós? É a realidade. Não adianta nós estarmos cheios de conhecimento sem a realidade do Cordeiro. Somente o conhecimento para nós não basta, irmãos. Eu digo aos irmãos, tem muitas pessoas por aí afora, dotados de muito conhecimento, mas zero de realidade espiritual. Isso não mostra a realidade. Conhecimento não mostra a realidade, irmãos. Não adianta nós aqui dizer, ou algum irmão que pode ter dito a você, eu já li as Escrituras inúmeras vezes, mas se não tiver realidade desta palavra, não vai servir para nada para nós. Porque não mostra que nós estamos ligados a esse cabeça. Quando nós estamos ligados a esse cabeça, nós estamos mostrando a ele que nós estamos se submetendo ao seu jugo. Porque foi para isso que ele nos chamou, irmãos. Agora, estarmos ligados a ele, sendo, como aquele diz aqui no verso 19, e não retendo a cabeça, e sim ligados a ele, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então esta é a realidade profunda que Deus tem para todos nós. A realidade sublime, amados, que Ele um dia abriu os nossos olhos para a realidade de que hoje nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Esta foi um dia aberto para todos nós. Mas hoje não podemos esquecer que o apóstolo Paulo, Pedro e vários outros irmãos levam-nos a esta responsabilidade que eu e você tem nesse corpo. Nós temos que entender isso, irmãos. Porque senão ele não colocaria esta realidade. Dessa diferença que existe entre o verso 18 e o 19 do capítulo 2 de Colossenses. Porque se estes aqui do verso 19, que estão ligados ao cabeça, qual que é o destino deles? Crescimento. Agora, se nós não estamos ligados a esse cabeça, nós nunca iremos crescer. Nunca, irmãos. E nós não vamos compreender qual é o trabalho que Ele tem feito em nós. Porque podemos participar das reuniões, podemos participar de todas as reuniões, irmãos. Se não tiver realidade espiritual na minha e na tua vida, nós nunca iremos experimentar o que é esse crescimento que procede de Deus. Nunca. Frequentar as reuniões não serve, não mostra para nós espiritualidade. Agora, o que o Senhor procurou naquela figueira foi apenas um fruto. E esse fruto chama-se para nós realidade. Você imagina, irmão, se o Senhor colocasse a mão em mim e em você, o que Ele encontraria hoje? Folhas ou fruto? Agora nós entendemos o que, irmãos? Que esse fruto é o quê? Esse fruto não são coisas que nós podemos fazer a Ele. Esse fruto que é glorificado o nome dEle é o testemunho de Cristo em nosso viver, irmãos. Testemunho. Por isso que se chama realidade. Precisamos entender que a realidade só vem sobre nós quando Ele nos revela a sua verdade. É isso que nós precisamos entender. O Senhor, irmãos, Ele é a cabeça de sua igreja em forma corporativa. Para que isso seja real na igreja, primeiro deve ser realidade em nossas vidas. Nossas famílias, nossos cônjuges, nossos filhos e tudo o que há em torno de nós. Se não for realidade isso em nós, irmãos, como nós poderemos expressar que estamos ligados a Ele? Não tem condição, irmãos. Porque pelo primeiro ponto, Ele é individual, para que nós possamos experimentar. Mas pelo outro lado, Ele é o cabeça da igreja, de uma forma corporativa. Mas não esqueça, irmão,
para que eu e você expresse essa realidade na igreja, tem que começar em nós. Em nós. Precisamos ser testemunhas vivas do Senhor. Entender que Ele nos chamou para levar a sua luz. Ele nos chamou para manifestar o testemunho dEle em nós, irmãos. E não nós. Agora, o que nós entendemos, quando muitos irmãos estão cheios de si mesmo, não tem condição de estar ligado ao cabeça. Porque muitos que estão cheios de si mesmo, defendem os seus pensamentos, as suas posições, o meu eu, aquilo que eu quero, aquilo que eu determino, aquilo que eu penso. Quando muitos irmãos estão pensando assim, não estão ligados ao cabeça, e sim a si mesmo. Agora, a realidade espiritual que há sobre isso é que nós morremos. E a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Irmãos, isso é muito maravilhoso e fundamental para nós. Agora, Paulo, quando descreve ali em Colossenses capítulo 3, aqui se você abrir que você vai ver o verso 5, o verso 4, ele nos diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos entender, irmãos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Eu digo aos irmãos, a realidade de nós sermos uma nova criatura em Cristo, isso veio pela graça de Deus. Tudo vem pela graça de Deus. Agora, entender um verso como esse, muitos irmãos têm Cristo como a sua vida, mas Ele ainda não se manifestou de uma forma real, de uma expressão real, porque senão Paulo não escreveria isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, ele não diz que quando Cristo, que será a sua vida, não. Ele diz quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então é necessário, irmão, que nós entendamos que quando nós estamos ligados a esse cabeça, que é o Senhor da igreja, nós iremos crescer. É isso que nós precisamos compreender. Agora, como saber, irmãos, se nós, como congregação, estamos realmente unidos à cabeça? Como saber? Há várias evidências, mas eu quero mostrar apenas uma muito importante aos irmãos. Abra, por favor, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, o verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Para que nós possamos compreender se a congregação está realmente unido ao cabeça, este é uma evidência que para mim ela é fundamental. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, nós fomos perdoados pelo Senhor. Nós não estávamos lá. Isso foi uma relação unilateral com nós. Ninguém estava lá quando Ele nos perdoou. Agora, nós só podemos perdoar uns aos outros porque Ele nos perdoou. Agora, se nós estamos realmente ligados a esse cabeça, o cabeça nos perdoou. Entende? Como nós não conseguimos perdoar uns aos outros? Só se nós não estamos ligados ao cabeça. É simples o raciocínio, irmãos. É que nós que dificultamos as coisas. Nós complicamos as coisas. Nós, com o nosso ego, tentamos fazer do nosso jeito. Mas Cristo já fez tudo, irmãos. Ele já fez tudo. Ele, sendo o cabeça, Ele nos perdoou. E este, para mim, irmãos, é a evidência mais maravilhosa que existe. Existem outras,
Mas eu queria colocar só essa aos irmãos. Se Ele sim nos perdoou, como nós não podemos perdoar uns aos outros? É impossível, irmãos. Nós não conseguiríamos perdoar uns aos outros se nós não estamos ligados a Ele. Estamos cheios de nós mesmos. Porque o que mostra aqui é que tem possibilidade de pessoas estar vivendo uma vida na carne. Paulo mostra bem claro para nós aqui. Que eles estavam com conhecimento inchado na sua mente carnal. E o que isso ia resolver para eles? Nada, irmãos. Agora precisamos entender que este conhecimento sem revelação não serve para nada. Não serve para nada, irmãos. Também em Colossenses 3,13, os irmãos não precisam abrir, mas ele faz menção da mesma realidade de Efésios 4,32. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esta é para mim, irmãos, a evidência mais sublime, onde mostra que uma congregação está realmente ligado ao cabeça. Agora, quando não há isso, irmãos, não há evidência que essa congregação está ligada ao cabeça. Porque o que Paulo mostra aos Colossenses é que esses irmãos estavam tendo algumas deficiências, algumas dificuldades. É nítido para nós. Eles estavam tendo problemas em Colossos. Algum desses problemas era o paralogismo, que ele significa falso, mas tem aparência de verdade. É o que nós podemos entender quando Jesus procurou aquele fruto naquela figueira. Ela estava vistosa de folhas, mas a realidade do que ele procurou nela não tinha. E o que isso mostra para nós que tinham problemas em Colossos? A aparência de muitos irmãos externa era bonita, mas a realidade espiritual era vazia. A mente carnal estava cheia de conhecimento, mas a realidade espiritual também era vazia. Eles tinham problemas, irmãos, mas Paulo tratou profundamente com eles, em amor. Tratou profundamente, irmãos, para mostrar para eles esta evidência que eu disse aos irmãos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus nos perdoou em Cristo. Isso mostra que nós estamos ligados a Ele. Mostra a realidade que Cristo tem que estar no centro, irmãos. Ele tem que estar no centro. Abra aqui em Colossenses capítulo 1, o verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui mostra que Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. E Ele precisa, irmãos, estar no centro da nossa vida, dos nossos negócios, dos nossos relacionamentos, dos nossos filhos, de tudo, irmãos. Se Ele não estiver no centro de todas as nossas coisas, nós teremos dificuldades em entender que não é apenas necessário para nós sermos salvos de uma condenação eterna, mas sim de responder a Ele com responsabilidade a esse crescimento que Ele quer que nós experimentamos. Isso que nós também precisamos compreender. Paulo aqui, no verso 9 e 10 do capítulo 1, ele também nos diz assim:
Por essa razão também, nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. São palavras que Paulo orou aos colossenses, irmãos. O desejo desse homem era que esses irmãos saíssem dessa condição de menino, que parasse com esses problemas de criança que eles estavam tendo ali no meio deles. Saísse dessas criancices e fossem a um amadurecimento. A oração dele foi assim para esses irmãos. Isso mostra para nós que é necessário que nós também experimentamos isso, irmãos. Agora eu gostaria de dizer aos irmãos o encargo do Senhor na vida de Neemias. Tão maravilhoso para nós. Esse vaso que o Senhor usou, ele era um copeiro do rei. Ele ali estava na Babilônia, cativo. O que fez esse homem ter a confiança do rei em ser o seu copeiro? O copeiro, irmãos, ele provava tudo que o rei ia comer e ia beber antes. Se tivesse alguma coisa envenenada ali, era ele que fazia isso. Então ele era uma pessoa de confiança ao rei. Ali no primeiro capítulo de Neemias, Neemias mostra para nós uma realidade tão maravilhosa. Vieram alguns irmãos de Jerusalém e ele perguntou como é que estava o local. E ali eles disseram para ele que eles estavam perdidos, que o muro foi derrubado e as suas casas estavam todas destruídas. Olha o que ele diz no versículo 4. Vamos abrir aqui em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, o verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A compaixão com Jerusalém foi muito grande na vida de Neemias. Tanto é que se você ler depois o capítulo 2, quando ele chega aqui diante do rei, ao seu serviço, o rei nota que ele está com uma fisionomia triste. E o rei pergunta para ele: por que você está assim? E ele conta para ele o que aconteceu com a descendência dos seus pais, o que aconteceu com os muros de Jerusalém e tal. Ele pede permissão para o rei, para poder ir para lá. Irmãos, esse homem deixou tudo que ele tinha aqui para reconstruir os muros de Jerusalém. Deixou tudo, irmãos. O que fez isso? Quem moveu o seu coração? Deus, ele coloca encargos nos nossos corações, irmãos. Deus mesmo colocou esse encargo no coração de Neemias para ele ir para Jerusalém, deixar o seu serviço, que era tão agradável diante do rei, para que reconstruir os muros de Jerusalém. Agora, quando entra o capítulo 3 e o capítulo 4, e Sanbalat e Tobias, aqueles que perseguiram Neemias, se iraram contra ele por causa dessa atitude dele. Quando os inimigos estavam prontos a atacar, irmãos. Em Neemias capítulo 4, o verso 13 e 14. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e o resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher
e vossa casa. Aqui tem um entendimento espiritual muito precioso para nós. Ele tinha deixado o seu serviço ali com o rei para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Então nós entendemos que a preocupação era ele cercar a cidade novamente. Mas Neemias não viu apenas isso. Ele teve uma revelação espiritual que o problema não estaria só em apenas derrubar os muros, mas em destruir as famílias. Por isso que ele disse: pelejai pelos vossos irmãos. Famílias e filhos. Pelejai é lutar, irmãos. Nós temos que entender que nós temos que lutar hoje pelas nossas famílias. Existe uma luta espiritual em volta disso, irmão. Não é uma luta carnal. É espiritual. Lutar perante os nossos filhos, famílias, cônjuges e tudo mais, irmãos. Porque aqui, esses inimigos poderiam entrar no arraial e destruir todo o muro que estava sendo construído. Mas Neemias teve uma visão espiritual. Eles podem destruir, mas peleje contra as suas famílias. Peleje a favor dos seus filhos, vossa mulher e vossa casa. É isso que ele nos mostra. Porque hoje, irmão, nós temos que lutar. Por quê? Efésios capítulo 6, o verso 12. Nós vamos entender por que hoje nós temos que lutar, irmãos. Efésios capítulo 6, o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existe uma luta, mas não é carnal essa luta, e sim espiritual. Será que nós estamos, irmãos, colocando nossos joelhos no chão em favor das nossas famílias, nossos filhos, e tudo está diante de nós? É isso que Neemias nos ensina. Pelejai em favor das suas famílias. Lutar, irmãos, porque a nossa luta, como Paulo diz aqui, não é contra a carne e sangue. Nós não estamos lutando com pessoas, e sim contra principados e potestades. Contra dominadores desse mundo tenebroso, irmãos. E contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, como eu disse para os irmãos outra vez, e digo de novo, a vida cristã, ela não é um mar de rosas. Ela é uma batalha espiritual, irmãos. Se nós não entendemos que a batalha espiritual é a vida cristã, nós não entendemos nada do que é a vida cristã. Porque, infelizmente, digo aos irmãos, muitos procuram o Senhor para apenas ser curado, para apenas resolver seu problema. Mas Jesus vai muito além disso, irmãos. Ele não quer só curar nós de alguma doença. Ele quer nos sarar por completo. Digo também aos irmãos, daquela realidade da figueira, que ele procurou algo para ele comer naquela figueira. O Senhor, irmãos, não está preocupado com a questão financeira desse mundo. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado, o Senhor tem o foco naqueles que têm o foco nele. Isso sim é verdade, irmãos. Você acha que o Senhor está preocupado com o que está acontecendo? Vamos dizer apenas nosso país. Será que nós achamos que a política vai resolver o problema do país? Não, irmãos. Tudo tem a tender a piorar, irmãos. Não tem nada a tender a melhorar. Precisamos entender que nós fomos chamados a estar fora desse mundo. É esse o entendimento que nós temos sobre a palavra igreja. Igreja significa isso, chamados para fora. Agora, quando estamos vivendo a vida da igreja
segundo os nossos pensamentos, estamos mostrando ao Senhor que nós não estamos ligados a Ele. Porque se estamos ligados a Ele, nós vamos submeter à sua vontade, ao seu jugo. Nós vamos entender essas coisas, irmãos, quando estamos ligados a Ele. Existe uma diferença muito grande entre preocupação e angústia. Preocupação, irmãos, ela tem uma qualidade. E essa qualidade dura um breve tempo. Vou citar um exemplo aos irmãos. Se algum irmão passa 2 ou 3 semanas sem vir à reunião, nós podemos ficar preocupados. Aconteceu alguma coisa com o irmão? Estamos preocupados? Mas se o irmão vir, acaba a preocupação. Não é? Acaba a preocupação. Ou o irmão veio, está tudo bem, acabou a preocupação. Agora, angústia, irmão, ela é uma dor imensa e profunda. É diferente, irmãos. Agora pergunta aos irmãos, quando Neemias recebeu a notícia que Jerusalém estava toda destruída, ele ficou preocupado ou ele ficou angustiado, irmãos? Se ele ficasse preocupado, ele poderia orar ali por alguns dias, jejuar, ia passar a preocupação, depois ele se preocupava um pouco de novo, voltava a orar. Isso ia acontecer. Não, irmãos, ele teve uma angústia profunda. Como nós entendemos isso? Quando o nosso Senhor entrou no Getsêmani para orar. Ele ali sofreu. Ele ali teve uma angústia profunda, irmãos, o nosso Senhor. Porque aquilo que ele teve uma dor imensa e profunda em perder a face de Deus, irmão, ele orou tão profundamente que ele suou gotas de sangue. Então, o que fez Neemias se colocar diante do Senhor e deixar tudo o que ele tinha para reedificar os muros de Jerusalém? Foi o próprio encargo que o Senhor colocou no coração dele. E este encargo que o Senhor colocou no coração dele não é uma carga pesada, e sim um fardo leve. Um fardo leve. Quando nós estamos no jugo dele, entendemos que as cargas que ele nos dá também são leves. E precisamos compreender essas coisas, irmãos. Uma diferença muito grande entre estar preocupado ou estar angustiado. Neemias ficou angustiado porque o povo estava padecendo. Agora, digo a nós, irmãos, hoje, nós estamos preocupados com as pessoas que não conhecem o Senhor? Ou nosso coração está angustiado por aqueles que estão morrendo sem conhecer o Senhor, irmãos? É isso que nós precisamos entender. Porque para nós é precioso estarmos reunidos aqui, ouvindo a sua palavra, tendo comunhão uns com os outros. Mas eu digo aos irmãos, tem pessoas que gemem por aí afora, irmãos. Tem pessoas que não sabem o que fazem, irmãos. Agora, o que o nosso coração está desprendendo sobre isso? Estamos preocupados apenas com o vizinho, com o nosso filho, com o nosso cônjuge, com o nosso pai, com a nossa mãe? Só preocupado, irmãos? Ou o próprio Senhor tem levado eu e você a ficar uma angústia profunda, irmão? Para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Se, amados irmãos, nós estamos ligados a esse Cristo, nós vamos ter angústias profundas pela vida dos outros. Porque foi isso que Ele nos ensinou. Foi isso que Ele nos ensinou. Ele foi um homem que soube o que é padecer. Nós entendemos isso. Agora, quando nós estamos vivendo essa realidade, expressando a vida de Cristo, não mais eu, mas Cristo em mim, nós entendemos muito bem o que um dia o Watchman escreveu. Quero ler aos irmãos. Ó Senhor, sendo amado por Ti, que mais posso fazer além de me separar de todas as coisas para poder servir-te? Daqui em diante ninguém poderá usar minhas mãos, ou pés, ou boca, ou ouvidos, pois essas minhas mãos são para fazer as tuas obras. Meus 2 pés são para andar em teu caminho, minha boca para cantar teus louvores.
e meus ouvidos para ouvir a tua voz. Que lindo, irmãos. Quando nós entendemos que nós não somos mais, não pertencemos mais a nós mesmos. A nossa boca, os nossos pés, as nossas mãos e o tudo que há em nós não pertence mais para nós, mas sim para Ele, irmãos. Porque quando nós estamos ligados a Ele, nós estamos nos submetendo a todo o nosso Senhor. Porque não podemos esquecer que Ele é o Senhor da igreja. Corporativo. Ele é o cabeça. O capítulo 4 de Efésios mostra para nós a responsabilidade que nós temos no corpo. Seus irmãos podem ler ali com cuidado. Agora, se nós não estamos ligados a Ele, ao cabeça, se submetendo ao seu trabalho, nós estamos mostrando ao Senhor que nós ainda estamos cheios de nós mesmos. Mas não foi isso que Ele quer de nós. Como Ele usou a vida do apóstolo Paulo para escrever a carta aos Colossenses e aos Efésios com tanto amor, irmãos. O que eu digo aos irmãos, a repreensão do Senhor ela pode ser dura, mas mostra para nós que o tanto que Ele nos ama. Porque você imagina, irmãos, se nós trilharmos um caminho errado, segundo a nossa vontade, e Ele fala assim, deixa ele ir por esse caminho. Não, irmãos, Ele nos exorta, Ele nos disciplina para que nós tomamos o caminho certo, porque Ele nos ama. Isto é amor, irmãos. Talvez muitas pessoas ficam irritados com a disciplina do Senhor. Qual a palavra nos diz aqui? Sanbalat e Tobias foram esses. Porque Neemias se retirou para reconstruir os muros, eles ficaram com inveja disso, irados. Agora o Senhor, irmãos, Ele trata conosco profundamente. Ele nos leva a esta realidade de podermos compreender que Cristo é tudo em todos. Quando ali ele escreve no final do capítulo 3 de Colossenses. Cristo é tudo em todos. Que o Espírito de Deus, amados irmãos, venha nos ampliar a nossa visão para estas coisas. Que Ele venha nos ajudar, que Ele venha direcionar as nossas vidas, para que Ele nos leve a esse crescimento dado por Deus, para que Ele seja assim em tudo glorificado. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor com todos nós. Te damos graças por esse momento que passamos aqui, meditando na Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Continue a falar com cada um de nós, ó meu Pai. Toca profundamente nos nossos corações, levando-nos a um profundo arrependimento, ó Pai. Para que o Senhor possa nos conduzir e nos ajudar a que esse crescimento venha do alto sobre nós. Ó Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, adorando o Teu nome, ouvindo a Tua voz. Nós somos gratos pelo Teu cuidado e pela Tua palavra. Oramos assim, meu Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém.